Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Muito maravilhoso este hino, a paz do Senhor para todos. Nós vamos analisando as Escrituras e Paulo afirma ali na palavra que, ainda que a nossa consciência nos acuse ou que a nossa consciência nos condene, Deus é poderoso o suficiente para nos perdoar e nos salvar. E a palavra de Deus, ela nos diz também que Deus, o Altíssimo, o Eterno, aquele que criou os céus e a terra, se encarregará de terminar a obra que começou em cada um. Eu fico perplexo diante destas passagens, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. E se nós pararmos para analisar, se você parar alguns minutos para analisar as Sagradas Escrituras, o nome de Deus, textos bíblicos, versículos bíblicos, introduções, o tempo, irmãos, ele se encarregou severamente de ocultar a verdade. Ele se encarregou de nos privar da verdade. O tempo se encarregou. E nós temos as Sagradas Escrituras hoje, conhecido como o manual do cristão para uma vida com Deus e uma vida por Deus. Mas este manual, que foi passando de geração em geração, que foi passando por homens que se autodenominavam doutores ou mestres, né, da lei ou da graça, enfim, ambos introduziram nestes textos sagrados seus pensamentos, suas intenções, o que acabou prejudicando, de certa forma, essa oportunidade de conhecer a verdade. Por isso eu estou dizendo que ainda que a nossa consciência nos acuse, porque se formos analisar e estudar as Sagradas Escrituras no seu original, nós vamos perceber que o nome de Jesus foi introduzido pela Igreja Romana. E aí, como adorar agora? E que no alfabeto hebraico não existe a letra J. E, sabe, então tem tanta coisa oculta, tanta coisa escondida, que se nós pararmos para analisar, como eu devo me apresentar a Deus, como devo chamá-lo, qual é o nome verdadeiro, Javé, Jeová, Yavé, qual é o nome verdadeiro de Deus? Como me apresentar ao Filho de Deus e como render a Ele culto, para que naquele dia eu seja salvo e passe a eternidade com Ele. E aí eu me lembro de uma passagem do apóstolo Paulo dizendo: filhinhos, não vos perturbeis, seja por palavra, por profecia, por espírito, nada vos arranqueis de vós a vossa paz. Então, quer um conselho de um velho pastor cansado? Descanse no Senhor, no eterno Deus, porque até a palavra Senhor, no original, significa Baal. Então a Bíblia sofreu tanta alteração, irmãos. O homem perverso corrompeu e tentou corromper de todas as maneiras a palavra santa de Deus, mas Deus sempre vai esclarecer a sua verdade. O tempo trará a verdade e o tempo mostrará a verdade, assim como o tempo trará à tona todas as obras das trevas que serão manifestadas pela luz do Evangelho.
E esses homens perversos hoje corrompem e distorcem a palavra de Deus. Veja, nós temos mais divórcio dentro das igrejas evangélicas do que no mundo. E hoje os pastores trocam mais de roupa, trocam mais de mulher, como se troca de roupa. Casam e se separam de uma forma natural, porque pegaram versículos da Bíblia e onde a palavra significava mocheia ou porneia, eles trocaram pela palavra adultério, corrompendo o significado do texto e do versículo, para que pudessem se proteger ou se precaver quando alguém viesse dizer: uai, mas você não pode separar, e tu separou. Então ele vai dizer: mas eu separei porque a minha mulher me traiu. Mas aí Paulo fala que quando nós não cuidamos da nossa própria casa, já perecemos na fé. E quantos homens perversos como esses, muitos que se autodenominam pastores ou líderes, enfim, evangélicos, cristãos, católicos, enfim, não provocam esse adultério? Porque Paulo fala que nós não podemos nos afastar por um longo período para que o diabo não venha tentar as nossas esposas. E isso ele lança para ambos os lados, tanto a mulher como o homem. Então, quando o homem não dá uma assistência para a mulher, ele está conduzindo ela ao adultério. Então ele cria esta oportunidade para se ver livre daquela mulher e arrumar outra e se casar. E isso também acontece do lado feminino, porque distorceram a palavra de Deus, perverteram e tentaram e estão tentando perverter a palavra de Deus. E quem está fazendo isso está dentro das denominações. Ele não está fora, ele está em cima dos altares. Está com a Bíblia aberta, está falando no nome de Deus, está pregando o nome do Eterno. E está arrastando multidões a crerem nas suas teses, nas suas palavras, nas suas falácias. Eles estão fazendo isso. Então o que eles fazem? Eles pervertem e corrompem a palavra a seu bel prazer e arrastam multidões, estão arrastando centenas de pessoas com as suas doutrinas, com as suas falácias, e as pessoas estão seguindo os seus caminhos porque não querem buscar uma profundeza nas Sagradas Escrituras para descobrirem verdadeiramente a verdade. Veja, um texto que eles pervertem e distorcem, Malaquias, capítulo 3, verso 10, que é utilizado e que foi estabelecido na lei, mas que se utiliza hoje, no tempo da graça, e eles querem fazer como os políticos do Brasil, fazer com que desça na garganta do povo e eles aceitem que precisam sustentar os vagabundos da fé, os preguiçosos da fé, sabe? E eles utilizam esses textos distorcendo eles ao seu bel prazer, e não só utilizam Malaquias capítulo 3, verso 10, mas também distorcem Mateus 23, distorcem Hebreus 7, e eles vão distorcendo esses textos a ponto de fazer o povo sangrar, a ponto de arrancar das ovelhas a sua lã, com couro e com tudo. E as ovelhas vão sofrendo, enquanto esses marginais, enquanto esses pilantras estão afundando a igreja em heresia, corrompendo a igreja, preparando a igreja não para o Cordeiro de Deus, mas para o anticristo. Então a Bíblia ela sofreu, irmãos, ela foi sangrada. E ela foi sangrada de uma forma que pela parte de Deus os profetas deram as suas vidas para que ela chegasse até nós. Mas pelos homens perversos ela está sendo sangrada para arrancar proveito através da fé, sendo sangrada para arrancar proveito, para se enriquecerem dia após dia, para estabelecerem reinados, tronos, glória e fama através da fé. E eles vão utilizar esses textos e mais textos são corrompidos no dia a dia, como o obreiro é fiel do seu trabalho,
utilizam esse texto para justificar que um pastor não tem que trabalhar, que um pastor tem que ser sustentado pela igreja, tem que comer do suor do outro, que o pastor tem que morar em casa boa, ficar com ar condicionado enquanto a ovelha está padecendo com calor. O pastor tem que comer carne enquanto a ovelha padece de fome. O pastor tem que estar bem aquecido enquanto a ovelha está passando frio. Valores invertidos. Jesus lavou o pé dos discípulos e não foram os discípulos que lavaram os pés de Jesus, mas Jesus que lavou os pés dos discípulos e disse: assim como quereis que faça a vós, fazeis também. Valores invertidos dentro da igreja. Homens e mulheres corruptos, filhos das trevas, destruindo a igreja e tentando destruir a igreja de Cristo, tentando difamar o caminho da verdade, piadistas, humoristas, sacaneando severamente com a palavra de Deus, e o povo aplaudindo esses homens, porque não estudam a palavra, se prendem a fábulas, se prendem a conversas fiadas e ficam naquela frasinha: Deus sabe todas as coisas, Deus compreende. Irmão, escuta, Deus, o da Bíblia, o que criou os céus e a terra, destruiu a humanidade inteira, salvando apenas 8 pessoas, destruiu 2 cidades impedimentes e as suas cidades vizinhas também, salvando apenas 3 pessoas. Escuta, o Deus que criou os céus e a terra, lançou por terra Satanás, Lúcifer e a terça parte dos anjos. Poupará o Senhor você que apoia esses canalhas da fé, esses lobos famintos? Poupará você que faz isso, que contribui com o mercado da fé, que tem aplaudido a injustiça e a mentira e ignorado a verdade? A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Abra os olhos, porque Ele está voltando. E a Bíblia está sendo sangrada por esses ladrões, por esses feiticeiros, por esses macumbeiros, chamados de pastores, que estão dentro das igrejas com as suas feitiçarias, com seus espiritismo, com a sua macumbaria, com o seu iluminatismo, com as suas ocultações. Abra os olhos, meu irmão, porque nenhum desses homens são guias da verdade, mas são guias loucos e cegos, desgraçados, cegos e nus, e hão de dar conta no dia do juízo de tudo o que fizeram com a igreja e com a noiva do Cordeiro. E você pode sair do meio dela, ou pode continuar sendo conivente com essa aberração que está aí hoje no meio da igreja. Deus abençoe a todos, e fique aqui essa palavra. Eu sou o pastor Cleberson, e se você quiser nos fazer uma pergunta, meu WhatsApp é 62 9 8638 3592. Deus abençoe a todos.